Olá, queridos, graça e paz. Essa semana a gente tem falado sobre ter uma mente com a mente de Cristo, sobre a renovação que o Espírito Santo faz na nossa mente para que tenhamos essa mente como a mente de Cristo, né? E um dos aspectos que uma mente renovada pelo Senhor traz consigo é a gratidão. É o ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Pelo que temos, pelo que não temos, pelo que Ele nos dá, pelo que Ele não nos dá. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. O Senhor, Ele sabe de tudo que precisamos. O Pai Celestial, Ele sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa beber, que a gente precisa se vestir, que precisamos de um teto sobre as nossas cabeças. Ele sabe disso. No entanto, Jesus nos diz para não andarmos ansiosos por causa dessas coisas da vida, para não nos desesperarmos, não nos inquietarmos, não buscarmos somente por isso, mas buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e o Pai, que sabe que precisamos dessas coisas, Ele mesmo nos suprirá. O próprio Senhor nos suprirá em tudo aquilo que nos for necessidade. E devemos ser gratos a Deus. O que acontece muitas vezes é que nós queremos além do que já temos, além do que precisamos. Estamos sempre em busca de mais. Queremos um carro melhor, queremos uma casa maior, queremos tantas coisas. Nós mulheres, então, às vezes tem tanta roupa que nem cabe no guarda-roupa e a gente está sempre querendo mais roupa. Sempre dizendo que não tem roupa, eu quero mais roupa. E a gente não se contenta com aquilo que tem. O problema vem quando a gente se frustra por não ter isso. Quando a gente quer ter e a gente, por não ter, se frustra. E nasce a ingratidão no nosso coração. A palavra de Deus diz que aquilo que nos for necessidade, o próprio Deus nos suprirá. Não precisamos nos inquietar por causa dessas coisas. Com isso, com essa frustração, tem nascido, infelizmente, tem entrado na mente de muitos cristãos algumas falsas teologias. Uma delas é a teologia da prosperidade, onde as pessoas acreditam que se ela é filha do rei, se ela é uma pessoa abençoada, assim, por Deus, se é uma pessoa fiel a Deus, então o Senhor vai dar a ela prosperidade em bens materiais. E se ela não tiver isso, se ela não tiver essa prosperidade com bens materiais, então tem algo errado na vida dela. Se ela gozar de boa saúde, então ela é filha do rei, ela é um servo fiel a Deus. Mas se ela tiver alguma enfermidade, então tem algo errado, está em pecado, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa, porque Deus não é assim. É uma falsa teologia, teologia da prosperidade, que infelizmente tem contaminado a mente de muitos. O Senhor, o próprio Jesus, ter a mente de Cristo é seguir os passos de Cristo, é ter uma vida como Ele teve. E Jesus teve uma vida simples, Jesus teve uma vida humilde. Jesus, Isaías, né? Isaías fala que não havia nele nem beleza, nem formosura que nos agradasse. Já no Novo Testamento vai dizer de uma vez que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Jesus nasceu numa manjedoura e ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, o próprio Deus,
se esvaziou da sua glória, se esvaziou de si mesmo e viveu de maneira simples. E a gente reclama do quê? Às vezes a gente quer além do que a gente precisa, além daquilo que nos é necessidade. E eu não estou dizendo que Deus não nos dê outras coisas. Não estou dizendo isso. O problema é que, às vezes, por não ter, a gente deixa Jesus de lado. Por não ter essas coisas, a gente se frustra. Ficamos como filhos mimados que bate o pé, que faz pirraça, que faz biquinho, que começa a barganhar com Deus. E aí surge uma outra falsa teologia. Tem uma teologia que é a teologia da determinação, onde eu determino para Deus o que ele tem que fazer. Como se Deus estivesse lá parado, imóvel, só aguardando a minha determinação. E eu chego para ele, Senhor, determino que nesse ano vou acontecer, tudo vai mudar na minha vida, vai ser um ano melhor, eu determino que aquele emprego vai ser meu, eu determino que as coisas vão mudar. E, gente, não é assim. Deus, ele tem a sua própria vontade. Deus, ele tem o seu querer. E nós precisamos nos submeter à vontade dele, como Cristo se submeteu à vontade do Pai. Cristo disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E a gente, seus seguidores, precisamos nos submeter à vontade do Pai e sermos gratos a Deus por isso. Junto com essa teologia da determinação, vem também uma questão muito sutil que tem entrado em algumas mentes, que é a questão da fé. Não, mas se eu falar com fé, com convicção, aquilo que eu falei vai acontecer. Gente, fé não é isso. Fé não é força de vontade, não é força do pensamento. Fé não é positivismo, não é isso. A fé é um dom que o próprio Deus dá. Então a fé está ligada diretamente com Ele, a Ele. A fé é o crer no poder de Deus. Se eu orei por uma situação e Deus falou que ele vai fazer tal coisa, gente, se ele falou, não se eu pensei que ele vai fazer, mas se ele falou que ele vai fazer, então fé é crer no poder dele para fazer aquilo que ele disse que vai fazer. Como quando os anjos chegaram para Abraão e disseram para Abraão que Sara teria um filho. Abraão creu, mesmo diante da circunstância, mesmo diante das improbabilidades, ele já era avançado de idade, Sara já tinha cessado o costume, né, da mulher, ou seja, ela já nem era mais fértil, e ele creu. Se Deus disse que ele vai fazer, ele é poderoso para fazer, ele é fiel para fazer. Isso é ter fé. Isso é ter fé, é mediante algo que está ligado com Deus. Não é o que eu determinei e achar que Deus vai fazer. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é a teologia do positivismo. Não é fé. E aí gente, o negócio é feio. E aí tem outra teologia que vem, que é... Cadê, gente, que eu anotei? Peraí que eu vou achar. É a teologia... essa teologia que eu estava falando, do positivismo. Onde as pessoas acreditam que se pensarem positivamente, as coisas vão acontecer. Como se Deus fosse uma força, como se Deus fosse uma energia. E não, Deus é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem vontade, ele pensa, ele tem seus próprios pensamentos, ele tem sua própria vontade, ele tem seus próprios desejos, desígnios, julgamento. Ele é uma pessoa, ele é um ser com vontade própria. Ele não é uma força
Ele não se move de acordo com aquilo que eu penso. Se eu pensar positivo, coisas boas vão acontecer na minha vida. E isso não tem nada a ver com Deus. E isso é uma mentira. Então, e isso também tem entrado na mente de muitos cristãos, infelizmente. E nós precisamos buscar em Deus ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, ter uma mente de acordo com a vontade de Deus, uma mente parecida com a mente de Cristo. E é nisso que a gente tem falado durante essa semana. Ter a mente como a mente de Cristo é nos submeter à sua vontade. É ao invés de ficar nessas coisas de eu determino, eu tenho fé para isso, é simplesmente dizer, Senhor, se tu quiseres, assim será. Mas se o Senhor não quiser, louvado seja o teu nome do mesmo jeito. Se o Senhor abrir a porta, glória ao teu nome. Se o Senhor fechar a porta, louvado seja o teu nome. Ter a mente de Cristo é isso. Cristo fez isso. No Getsemane, Cristo sentiu medo por ver a cruz se aproximando e ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Gente, a gente precisa disso na nossa vida. Precisamos pedir a Deus que nos dê uma mente renovada, que nos dê uma mente parecida com a mente de Cristo, que venhamos viver de maneira mais agradável a Ele, mais submissos à vontade dEle. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, trabalhe na sua mente, faça aquilo que eu não posso fazer e que você seja ricamente abençoado por essa palavra. Amém? Fica na paz.